Será que você já se sentiu preso em uma rotina interminável de tarefas em que simplesmente o tempo vai passando e aquilo que você tem que fazer não acontece? No mundo em que o tempo é o recurso mais valioso que nós temos, aprender a gerenciá-lo é uma necessidade. Então, este é o episódio que você vai ter 10 técnicas para você gerenciar o seu tempo e se tornar muito mais produtivo e, consequentemente, muito menos estressado. Bora nessa? Se isso é importante para você, então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para mais conteúdos importantes como esse. E já para antecipar, eu vou de forma direta para cada uma das técnicas, sugiro que você anote cada uma delas. A primeira técnica se chama a regra dos 2 minutos. Essa técnica é surpreendentemente simples. Se uma tarefa leva menos de 2 minutos para ser feita, faça imediatamente. Isso pode ser algo tão simples quanto responder um e-mail de forma imediata ou responder uma mensagem assim que ela chega, ou ainda jogar fora o lixo ou organizar uma gaveta. Isso, no fundo, evita o acúmulo de pequenas tarefas e aquela sobrecarga mental que de fato vai acontecendo no dia a dia. A segunda técnica se chama Pomodoro. Ela basicamente é ideal para períodos longos de trabalho em que você vai dividir esse período. Basicamente, para isso você define um temporizador de 25 minutos e trabalhe sem interrupções. E assim que o alarme tocar, você se permite uma pausa de 5 minutos para recuperar, para descansar, alongar o seu braço, fazer aquilo que de fato você tinha que fazer e que apareceu no meio desse período. E essa técnica basicamente vai manter a sua mente aguçada e vai evitar a fadiga de você ficar esticando e prolongando aquilo que já não mais fazia sentido. A terceira técnica se chama princípio de Pareto ou 80-20, como se fala por aí. Basicamente, ela consiste em você analisar as suas tarefas e identificar quais são as mais valiosas e, obviamente, você se concentrar mais nessas tarefas que produzem maiores resultados para você. Por exemplo, se você é um escritor, isso pode significar você dedicar mais tempo à escrita em si, ao invés de tarefas administrativas ou outras atividades que vão aparecendo para você. A técnica seguinte se chama Matriz de Eisenhower. Basicamente, é uma técnica que ajuda na tomada de decisões sobre quais são as tarefas mais prioritárias e ela organiza de forma diferente. Basicamente, você vai desenhar um quadrado e dividir este quadrado em 4 quadrantes, usando 2 palavras como as mais relevantes para essa discussão: a palavra urgente e a palavra importante. No topo superior direito existem as tarefas que são urgentes e importantes, obviamente as primeiras a serem feitas, depois o importante e não urgente, depois o urgente e não importante e por fim o nem urgente e nem importante. Se você fizer isso, você vai se surpreender como você está alocando mal o seu tempo. E eu te garanto isso porque, em geral, a gente faz aquilo que é urgente e importante, porque grita e a gente realmente tem que fazer, mas a segunda prioridade tende a ser o não urgente e não importante, como redes sociais e outras atividades que acontecem no dia a dia. Assim, você foca naquilo que realmente importa. A próxima técnica se chama técnica do time blocking, ou seja, blocar o seu tempo, que significa você dividir o seu dia em blocos de tempo, cada um dedicado a uma atividade específica, como por exemplo, de manhã o seu ritual matinal, depois suas atividades, depois ir para a academia, depois resolver problemas. Sugiro que você tenha um bloco no meio do seu dia para resolver problemas e por aí vai. Desta forma, você vai saber exatamente o que você tem que fazer a cada momento e aquelas atividades que vão surgindo, porque elas sempre surgem o dia inteiro, você simplesmente pega a atividade e coloca na hora dela no bloco de ser feito. E sugiro também que você tenha um bloco ali para trabalho criativo naquele seu melhor momento. Para alguns é de manhã, para outros é à noite, para outros no almoço. E inclusive eu queria saber qual é o seu melhor momento. Escreve aqui embaixo. O meu, já antecipando, é de manhã, é a hora que eu sou mais criativo. Então, quero saber aqui embaixo de você. Isso também basicamente traz essa clareza, não para mim, mas para você e para o seu cérebro. E assim você garante que você vai ter tempo suficiente para cada aspecto importante da sua vida. Outra técnica que é essencial e eu sempre estou com ela. Você pode me desafiar em qualquer live, em qualquer momento. André, cadê a sua lista de tarefas? Ela sempre está mais perto de mim do que o meu celular. Essa técnica é exatamente a lista de tarefas. E para isso eu sugiro que você termine o seu dia fazendo a lista de tarefas do dia seguinte, ou seja, antes do dia começar, e você vai basicamente utilizar essa lista para organizar o seu dia, manter o seu foco nas prioridades conforme as técnicas anteriores. Assim você basicamente tem a chance de ter uma lógica a seguir. Essa é uma lista que deve ser revisada ao longo do dia, não só para acompanhar o seu progresso, mas talvez fazer algum ajuste se alguma coisa for necessária. Outra técnica
essencial, que na verdade é quase que um mantra, é limitar o multitasking. Esse processo de multitarefa pode parecer muito eficiente, mas muitas vezes diminui a qualidade e a quantidade de trabalho. É fato que o nosso cérebro não tem a mesma entrega se você começa a dividir a atenção dele em múltiplas coisas, mesmo que você ache que tenha, isso é uma ilusão. Tecnicamente, o cérebro não é apto a isso, de novo, mesmo que você ache que você é a única exceção do universo. Não é, o cérebro perde a eficiência, porque ele começa a pipocar a atenção em inúmeras coisas, e isso faz com que ele tenha o tempo de deslocamento de uma coisa para outra, o tempo de adesão, o tempo de aderência, o tempo de retomar os pontos, ou seja, é muito argumento que faz com que você realmente não consiga. Incorpore isso e tente realmente fazer uma coisa por vez, especialmente se ela for importante para você. A próxima técnica é nada mais do que uma gestão da sua própria expectativa, e eu vou chamar de definir prazos realistas. Muitas vezes, na ânsia de parecer absolutamente produtivo e de olhar para uma lista de tarefas e falar, nossa, esse dia vai ser espetacular, você acaba criando um peso que você não dá conta. Então, crie listas de tarefas, prazos que sejam de fato alcançáveis, porque você tem que sentir o prazer da conquista, para que você queira conquistar mais. Você tem que ter sim senso de urgência, mas você tem que manter o seu foco, e se você sente que você está espanando, você perde controle emocional, você perde o seu foco e simplesmente tudo se perde. Aí a gente vai para a técnica chamada de revisão semanal. Ao final de cada semana, reserve um tempo. A gente não gosta de fazer isso porque parece que é perder tempo, mas não é. É isso, inclusive, que é a diferença entre adquirir idade, adquirir velhice e adquirir experiência. Você só aprende com a sua própria experiência se você assim o fizer. Então reserve um tempo para revisar as suas conquistas, aquilo que você tem que fazer de forma diferente, melhorar o seu processo. Esse é um tempo, inclusive, que você pode usar não só para aprender, mas para planejar a sua próxima semana e, em cima destes aprendizados, ajustando a sua estratégia conforme for necessário. A técnica seguinte é foco no progresso e não na perfeição. A gente tem muito forte uma armadilha da perfeição, algumas pessoas muito mais do que outras, mas ao invés de se concentrar na perfeição, sempre avalie como você estava no dia anterior e foque nisso, porque essa evolução pode parecer pequena no dia a dia, mas se você se permitir a constância e o progresso, você efetivamente começa a avançar. Muitas vezes é muito valioso você completar uma tarefa e a gente nem dá o mérito por isso, a gente já pensa na próxima. Celebre, foque no processo, foque na sua evolução e não na perfeição. E agora eu quero saber de você qual dessas técnicas fez mais sentido e você vai implementar hoje. Porque dizer faz sentido e não implementar significa não fez sentido. Então eu quero que você assuma esse compromisso e não é comigo não, é com você. Escolha uma destas técnicas que está aparecendo aqui na tela neste exato momento e escreva aqui embaixo nos comentários. Essa é a técnica que eu vou implementar e, de novo, esse compromisso ele é com você. E para que a gente conclua, eu tenho que fazer aqui uma ressalva que é essencial. Por mais que eu tenha dito que essas técnicas ajudam a gerenciar o seu tempo, na verdade, o tempo não se gerencia. Essas técnicas ajudam a gerenciar você no seu tempo, que não é gerenciável, ele vai passar invariavelmente do que você fizer nele. É sobre controlar você e o seu cérebro, que realmente é o jogo da produtividade. E se isso é importante para você, tem um vídeo que eu falo exatamente sobre isso, sobre como você pode criar um sistema mental adequado para que você realmente consiga dar conta do seu dia a dia e ter um cérebro que trabalhe a seu favor. Então, para você acompanhar, clica aqui e a gente segue de lá.